Espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de fato, como mencionou o senador Paulo Paim, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, o suicídio de Vargas foi um momento de uma crise aguda que levou ao suicídio do presidente, que teve muito tempo no poder, ora como presidente eleito, ora como ditador, e a crise selou aí um desfecho dramático, porque o tiro no peito dado por Getúlio e depois retratado em vários documentários, inclusive um feito aqui e dirigido pelo nosso colega Deraldo Goulart, aqui da TV Senado, que é uma das obras, eu diria uma das obras-primas produzidas pela TV Senado, que é esse documentário sobre a morte de Vargas, incluindo personagens vivos que estavam junto com o presidente Getúlio Vargas, que tem uma frase antológica que aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a minha vitória. Ou que ele sai da vida para entrar para a história. Isso está feito, está colocado para aquele período dos anos. Eu era uma menina e Porto Alegre ficou banhada de sangue também pelo clima que foi gerado pelo suicídio de Getúlio Vargas. E agora também a obra de Lira Neto consagra em 3 volumes uma das mais brilhantes, vigorosas e bem escritas biografias. O Lira Neto, na verdade, com esse trabalho, não só dá uma contribuição valiosa para o entendimento da realidade brasileira nessa parte do século passado, mas ele dá com brilhão, na verdade, não é propriamente um biógrafo. Ao ler o primeiro volume, ele é um contador de uma história, e aí torna muito mais agradável entender. Eu diria que eu li os 3 volumes, passei para o meu pai e li recentemente, quer dizer, recentemente, já faz alguns meses, mas querendo não terminar de cada página. Essa talvez seja uma diferença, com todo respeito aos historiadores e aos jornalistas quando vão escrever biografia. O historiador, exatamente por ser historiador, fica às vezes se metendo, fica às vezes entrando como historiador na biografia. Já o jornalista, como a competência do Lira Neto, ele contou uma passagem, mas contou de uma maneira que fica bom de ler, mesmo sendo um tema denso. Ali está a cultura da política brasileira. Quem não lê os 3 livros, quem não lê essa biografia não entende nada do que a gente vive hoje, do que a gente já viveu e que certamente viveremos do ponto de vista da organização partidária, da cultura política brasileira, que ainda é muito influenciada por essa história que começou lá no seu Rio Grande e que terminou, pelo menos a parte com Getúlio, a parte dele vivo, de uma maneira trágica que hoje, de maneira muito correta, o senador Paim e Vossa Excelência lembram aqui no Senado Federal. Desculpa a interrupção. Não, o senhor fez muito bem, senador Jorge Viana. Porque Vossa Excelência é jornalista, puxa a sardinha para o seu lado, mas quem está falando é alguém que... Não, mas eu valorizo muito, porque escrever e falar requer eu diria assim, um talento especial, uma facilidade. Às vezes uma pessoa sabe muito, mas tem dificuldade de expressar e de transmitir. Outras escrevem muito bem e não falam muito bem. Então, quando leio um texto como o do Lira Neto, me encanta ver, porque exatamente é um jornalista contando uma história, sem a pretensão daquele rigor do biógrafo, assim, com as datas, ele tem esse rigor, mas a forma de ele mostrar o rigor com a história é realmente encantadora. E ali, lendo no primeiro volume do Getúlio, nos anos 30, e aí você vê, muda apenas o endereço. Getúlio Vargas já cuidava de empréstimos para o Rio Grande do Sul, nos anos 30, senadora Cira. Então, é uma coisa inacreditável, quer dizer, passou o tempo, nós viemos, é uma situação que se aprofundou nessa crise. Então, o Estado já vivia o dilema financeiro nos anos 30, com o Getúlio Vargas tratando dos empréstimos para o Rio Grande do Sul. Mas eu venho aqui hoje ocupar a tribuna, senador, muito preocupada, e o senador Paulo Paim saiu agora da tribuna, porque ele também, junto com o senador Álvaro e eu, temos tratado aqui muito da questão da Varig. E hoje o José Manuel, que é um dos membros integrantes do Aeros,
escreveu uma carta que está publicada no blog O Cão que Fuma, também dependente do Aeros, da Varig, o Elcion Zingano. Ele escreveu um texto em que ele está dizendo que hoje, 24 de agosto, que nós falamos o dia, ele está desde as 8 horas da manhã no aeroporto Santos Dumont para iniciar uma greve de fome, mais uma greve de fome, para exatamente tentar sensibilizar o Congresso e também o governo no cumprimento de uma execução judicial que trata de reparar o prejuízo financeiro para esses pensionistas do Aeros. Então, eu queria dizer ao José Manuel, que está lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que a categoria dos integrantes do Aeros inicia uma greve de fome para que o Ministério da Previdência e o governo encontrem. Eu, como mencionei aqui, o ministro Miguel Rosseto e o ministro Eduardo Gabas estão tratando dessa matéria e nós precisamos encontrar uma solução sob pena de mais vidas serem ceifadas sem que esse direito seja resgatado. Mas, senhor presidente Jorge Viana, por mais que nós possamos ter críticas ou possamos fazer reparos a esta ou aquela ação de qualquer um dos poderes constituídos, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo que nós representamos, por maiores que sejam e por mais frequentes que sejam, isso não quer dizer, e isso acontece porque estamos vivendo uma democracia forte, com instituições consolidadas e muito respeitadas. O princípio democrático é que faz a diferença do Brasil do ano 2015. E é exatamente essa diferença, dessa fortaleza democrática, senador Jorge Viana, é que me anima a vir a essa tribuna, porque eu li uma declaração de um presidente de um país da América do Sul dizendo, abre aspas, não vamos permitir golpes de Estado no Brasil. Ora, parece que o Brasil não tem judiciário independente, parece que o Brasil não tem Congresso funcionando, que o Brasil não tem uma oposição livre para dizer e fazer o que pensa, parece que o Brasil tem presos políticos, parece que o Brasil não tem um executivo agindo com maioria aqui e também na Câmara. Parece que o Brasil não tem imprensa com liberdade de dizer tudo o que pensa, o que imagina, e informar tudo claramente à população, a televisão, o rádio e o jornal. Nós vivemos, senador Álvaro Dias, num momento de plena democracia, plena, com as instituições funcionando. Portanto, senhor presidente Evo Morales, não venha aqui se meter no Brasil, porque o Brasil e o povo brasileiro e as suas instituições estão muito fortes e não precisam de tutela de quem quer que seja. O Brasil, eu tenho repetido aqui, é maior do que a sua crise e nós vamos enfrentá-la de maneira soberana. Não aceitamos, senhor presidente Evo Morales, qualquer tentativa de manifestação de imaginar que esta é uma republiqueta de bananas. Não é, senhor Evo Morales. Nós aqui temos liberdade, temos democracia, temos instituições fortes e o povo brasileiro tem demonstrado claramente de que lado está, do lado da democracia. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, eu até pretendia fazer um pronunciamento a respeito, mas Vossa Excelência, com antecedência, o faz com o brilhantismo de sempre, e quero apenas me associar ao pensamento que expõe da tribuna com a necessária ênfase, porque trata-se de uma tentativa de afronta à nossa soberania. Imagine, senadora Ana Amélia, se nós também fôssemos à Bolívia
protestar contra o seu Evo Morales, e até temos razões sobrando para protestar contra a sua postura e o seu comportamento em relação ao Brasil, até em assuntos ligados à Petrobras, como tivemos recentemente. Mas é preciso que o Itamaraty, que o Ministério de Relações Exteriores, se manifeste a respeito dessa truculência oratória do senhor Evo Morales em relação ao Brasil e o nosso regime. É evidente que nós respeitamos quando líderes de outras nações se manifestam a respeito do Brasil, mas evidentemente respeitando os limites da nossa soberania. O que faz Evo Morales é uma ameaça. Ele ameaça invadir com violência, trazendo forças armadas bolivianas para defender algo que não sabemos o que pretende ele defender a democracia no Brasil. Que exemplo pode nos oferecer o senhor Evo Morales de democracia? Enfim, creio que adjetivar nesse momento é desnecessário. O senhor Evo Morales é o próprio adjetivo pejorativo. Neste momento em que ele se pronuncia de forma boquirrota, né? De forma boquirrota, como um pseudo-líder, afrontando a soberania do nosso país, evidentemente só merece da nossa parte o repúdio. E nós temos o dever de cobrar do Itamaraty uma manifestação oficial a respeito. Agradeço muito, senador Álvaro Dias, e como membro da Comissão de Relações Exteriores, também vou formalizar, porque penso que nós temos no âmbito desta casa democrática, que é independente, soberana, como são soberanos os poderes, os demais poderes, sem a tutela do Estado, sem a tutela do Poder Executivo, como acontece nos países que nós sabemos o que acontece. Vai haver uma eleição na Venezuela, brevemente, e estão proibidos organismos internacionais para fazer a vigilância e acompanhar o processo eleitoral na Venezuela. A Venezuela que segue a mesma cartilha de Evo Morales. Eu penso que o senhor Evo Morales, e o senhor Maduro, e a senhora Cristina Kirchner, e o senhor Rafael Correa têm todo o direito, podem emitir todas as opiniões, por exemplo, de apoio ao presidente da República do Brasil. Podem e até devem, para retribuir o apoio que foi dado pelo ex-presidente Lula, pela presidente Dilma, à eleição e à reeleição tantas vezes desses líderes políticos. Agora, ele não pode, sob pena de estar ele cometendo um ato inaceitável de interferência, também inaceitável e desrespeitosa ao princípio da soberania nacional, de dizer que vai interferir, vai entrar aqui no Brasil para não permitir golpe de Estado. Nós sabemos, o povo brasileiro, as suas instituições sabem o que é democracia e sabem trabalhar num regime democrático como é hoje. Portanto, senhor Evo Morales, cuide das manifestações que já estão acontecendo no seu país e que já demonstram uma insatisfação da população boliviana a respeito dos desmandos que acontecem ali, com desabastecimento, com falta de democracia. Mas nós não vamos interferir no seu país, nem na população, que a população boliviana, ela é soberana e nós respeitamos essa soberania. Agradeço ao senador Álvaro Dias pela sua manifestação. Eu quero apenas, com toda a singeleza, porque não é admissível o que está acontecendo de um presidente que integra o círculo das relações com o Brasil, depois de tantos golpes que foram dados nesse processo do fortalecimento democrático. Portanto, nós respeitamos que ele apoie a presidente da República, mas ele tenha a certeza de que nós saberemos enfrentar aqui da maneira mais correta possível, porque sabemos também que a democracia tem um preço, e esse preço a população brasileira, as suas instituições vão respeitar adequadamente. Não há outro caminho. E o Brasil, como eu disse, e vou repetir, é maior do que a sua crise. É maior do que a sua crise. A população brasileira sabe muito bem disso. Não é preciso que um chefe de Estado vizinho do nosso país venha nos dar lições de democracia. Nós sabemos
como devemos conduzir os destinos do nosso Brasil maravilhoso, de um Brasil independente, de um Brasil soberano. Soubemos quanto custou conquistar a democracia, mas não é necessário que venha um presidente para dizer que vai aqui impor a sua vontade. Não, isso não é democracia. Senhor presidente, eu volto ao tema, porque na semana passada falei